Oi pessoal, então agora eu vou começar a fazer os novos vídeos para esse meu canal do YouTube. O que eu fiz, o primeiro foi um vídeo de apresentação em que eu contei a minha breve história, de uma forma resumida, claro, na odontologia. E hoje eu vou começar a falar sobre assuntos pertinentes aqui ao meu consultório, a minha clínica diária. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre harmonização orofacial, que é uma das minhas especialidades, né? Os procedimentos da face que eu costumo fazer e realizo bastante. E eu queria falar sobre 3 tipos de procedimentos que eu vejo que eu tenho que ter muito cuidado sempre com a segurança, mas eu não estou falando de segurança, isso aí é uma coisa que eu tenho independente do procedimento que eu vou realizar, né? Mas 3 procedimentos que eu tenho muito cuidado com o resultado, que às vezes demoro mais para fazer, eu faço com mais cautela para que o resultado fique perfeito e natural, claro, né? Então aí atrás das câmeras tem alguém que me acompanha todos os dias, em todos os atendimentos ela está, que é a minha auxiliar querida, né, a Mel. E a Mel, todo mundo que vem aqui no meu consultório conhece a Mel, então não é segredo para ninguém. E a Mel, ela vê e ela observa, como boa observadora que é, esses procedimentos, né, que eu tenho que tomar mais cuidado, que eu vejo, e eu vou perguntar para ela, sem a gente combinar, né, para ver se bate com os meus, tá? Quais são os procedimentos, Mel, que eu tenho mais cuidado? Os procedimentos que eu mais vejo a doutora Evelyn fazer com cuidado é olheira e nariz, que é a rinomodelação. Então eu vou fazer um pódio aqui de 3, né, terceiro, segundo e primeiro lugar, né, que no meu ver, que ao meu ver, são os que eu mais levo tempo ou que eu sou muito, muito cuidadosa e cautelosa e faço aos poucos, tá? Terceiro lugar vai para olheira, preenchimento de olheira, realmente. Por quê? Porque o preenchimento de olheira é um procedimento que a gente faz, tem tipos de olheiras, né? Tem umas que são mais difíceis de se corrigir, tem outras que são mais fáceis, mas de qualquer forma, sempre que eu chego ali no 80% do que eu acho que fica bom, eu tenho que parar. E é um pouco frustrante para mim, porque a minha vontade é de já entregar o tratamento para o paciente 100%, mas eu sei que o ácido hialurônico, ele é hidrofílico, ou seja, ele puxa a água para si, né? Então, quando a gente coloca o ácido hialurônico nessa região aqui, se eu deixar 100%, ele vai trazer água, vai atrair água e pode criar uma bolsa nessa região aqui que não é nada desejável. Então esse é o terceiro lugar, porque eu realmente faço 2 ou 3 sessões. Então eu deixo sempre um pouco aquém do que eu gostaria, depois eu volto e coloco mais um pouquinho e, se houver necessidade, ainda mais uma terceira sessão para finalizar. Esse aí é um deles, né? A rinomodelação, que é a modelação da região de nariz, né? Dorso de nariz e ponta de nariz, a gente faz com muito cuidado também, porque a gente só pode usar pouco material por sessão. Então, é uma região que não comporta grandes quantidades de ácido hialurônico e aí eu preciso então também fazer em sessões. Alguns eu já finalizo na primeira, quando é um caso mais simples e a gente já vê que ficou bom, ok? Outros quando tem que corrigir, colocar um pouco mais de quantidade, aí eu injeto um pouco na primeira e um pouco na segunda, se for necessário ainda numa terceira. E aí a gente consegue então o resultado que a gente gosta, né? E o paciente principalmente. E o primeiríssimo lugar, o pódio, vai para lábio, preenchimento labial. É o procedimento que eu mais costumo fazer, mas eu vou dividir em 2 tipos de lábios mais difíceis aqui, que eu tenho essa cautela um pouco maior. Então, o primeiro dos lábios é o lábio fino, principalmente o lábio fino e maduro, né, de pessoas com mais idade um pouco, que não são tão jovens. Esse lábio fino, ele não comporta também muito material, então a gente tem que aos poucos devolver a elasticidade desse tecido da mucosa labial, porque se a gente colocar já um material um ácido hialurônico muito denso ou muita quantidade, ele não vai comportar bem e ele vai acabar escapando para essa região aqui, ó, ficando uma sombra aqui em cima ou para dentro da mucosa labial. Isso não é agradável e nem é bonito em alguns casos. Então a gente tem que fazer muitas vezes, esse aí é um lábio que a gente tem que ir
fazendo aos poucos, deixando a mucosa acomodar esse material aí, esse ácido, e depois aí numa segunda sessão, que pode levar meses até, a gente vai acrescentando um pouquinho mais, e aí chega um ponto que a gente viu, agora eu cheguei onde eu queria, o que eu esperava era isso, mas levou, às vezes leva um ano e meio pra gente conseguir esse resultado, mas vale a pena esperar, porque é uma coisa assim que se eu for pela minha vontade de já terminar de primeira, vai acabar que não vai ficar um resultado assim perfeito, né? Ele vai ficar assim, vai ficar artificial. E aí, o que acontece com isso é que na minha vontade de terminar logo, ou do paciente, que também tem pacientes, Evelyn, mas eu queria tanto que ficasse um pouco mais volumoso o meu lábio, aí eu explico, né, que olha, a gente vai chegar nesse volume, mas pode levar umas sessões. E um procedimento de lábio que eu acho que ainda é o que eu mais tenho cautela, é quando vem meninas jovens aqui, 18, 20 anos, né, e elas vêm acompanhadas geralmente dos pais, da mãe, e por um motivo, geralmente um motivo estético, né, ela quer ter, ou quer aumentar um pouquinho o volume labial, ou quer fazer um lábio assim, mais desenhado, ou corrigir alguma assimetria. Esse tipo de paciente eu tenho um cuidado maior. Por quê? Uma menina de 18, 20 anos, elas têm uma beleza que eu digo que é a beleza da idade, né? É uma beleza assim, super, chega a ser pura, né? Os traços delas, não é um traço ainda de uma mulher. E aí, muitas vezes, quando a gente faz, não só lábio, tá? Se fosse outro tipo de preenchimento também, que vai somar a idade para ela, muitas vezes elas ficam parecendo já mulheres um pouco mais velhas, porém eu não acho isso legal. Porque tira uma coisa que é uma beleza tão específica daquela idade, né? Que tá saindo da adolescência, entrando na fase adulta, mas ainda com traços de menina. Então isso eu faço muita questão de preservar, muita questão mesmo. Então elas vêm, eu faço de uma forma natural, elas voltam geralmente depois de um ano, a gente vai lá, aplica mais um pouco, mas vai para manter o resultado, né? Mas sempre com muito cuidado para que eu não deixe elas assim já como um estereótipo que tem aí, né, muito até inclusive em redes sociais, assim, a gente vê muito estereótipo de beleza, e eu acho uma pena tirar a individualidade de qualquer mulher, mas de uma menina, uma adolescente, eu acho assim um pecado mesmo. Então, esse aí é um procedimento que eu acho que é o número 1 que eu tenho cautela, a maior cautela. Tá bom, gente? Então, o assunto hoje era esse, espero que vocês tenham gostado.